Então, agora com o microfone, hoje é o dia 29 de novembro de 2015. Isso o dia mesmo era 2010, né, dona Elane? E nós estamos estudando aqui a Epístola de 1 João, que nos seus versículos 5 e 6 diz o seguinte, capítulo 1, versos 5 e 6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Jesus Cristo falou: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E se nós, como cristãos, nos dizemos seguidores de Cristo, seguimos alguém que é luz, que diz que é a luz, e é a luz, então nós vamos ter uma existência iluminada. Andar com Jesus é andar na luz. Mas aqui diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você fala: não, eu sou de Jesus, mas você anda nas trevas, você é mentiroso. Você não está praticando a verdade. Lembra que eu falei aqui que a partir do versículo 5 João vai entrar na parte prática. Ele vai falar da parte prática da vida cristã, que se expressa em comunhão vertical com Deus e horizontal com os irmãos. Então quem fala assim: eu sou de Jesus e vive nas trevas, está mentindo. Eu lembro que eu falei aqui também que quando o nascido de novo vive nas trevas, ele está vivendo uma mentira. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. A gente já não faz parte mais do mundo que é governado por Satanás, que jaz no maligno. É o príncipe desse mundo que manda nisso aqui. Nós somos trazidos das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Então, nós agora temos um outro DNA. Assim como nós antes trazíamos a imagem do primeiro homem, Adão, agora nós trazemos a imagem do segundo Adão, Jesus Cristo. Nós somos nova criatura. Nós fazemos parte de uma outra criação de Deus. Essa velha criação, esse sol, essa lua, esse planeta, esse sistema ecológico, tudo está destinado ao fogo e à destruição. Está contaminado, já era. Deus teve que recriar, através de um novo Adão, uma nova criação. Inclusive, quase todas as Bíblias têm uma notinha, lá nesse versículo de Coríntios, que fala que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. Ela até fala assim, nova criação. Pode observar aqui na sua Bíblia. É 1 Coríntios 5, 21, se não me engano. 5,17. É 2 Coríntios? Segundo. Eu sempre fico naquela, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Muito provavelmente aí na sua Bíblia tem uma notinha lá, 5,21, ela é 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. No meu aqui tem um Bzinho, criatura ou criação. Ou seja, você é uma nova criação. Você faz parte de um novo universo que Deus está criando em Cristo. Então, se você, depois de ter nascido de novo, você vive uma vida de pecado, você vive uma vida de impureza, você vive uma vida de ignorância, você vive uma vida de mentira, de engano, você vive uma vida de falta de conhecimento daquilo que está revelado, você vive uma vida infeliz, você está vivendo em trevas, você está mentindo para si mesmo. O nascido de novo que anda nas trevas, ele está vivendo uma mentira. É igual eu chegar num ambiente, num segmento social onde ninguém nunca me viu, e eu chego lá e falo: não, porque eu sou
filho do John Lennon, não é? E eu sei tocar todos os instrumentos musicais. Mas eu não sou filho do John Lennon, não sei tocar nem galinha. Aliás, a única coisa que eu sei tocar é o ovo. É o ovo e é um apitinho que tem lá em casa, que era do martelinho do Filipinho, tipo texto de carnaval. Aí ele destruiu aquele negócio todo, só sobrou a cornetinha, que aí eu guardei. Aí você, né, você só já viu? É um negocinho de plástico com uma cruzinha de metal. Porque a gente faz a imitação com um canutinho de refrigerante. Com a folha de papel. Então, nós vimos que luz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Que luz nas Escrituras é símbolo de pureza, é símbolo de verdade, é símbolo de conhecimento e é símbolo de felicidade. Então Deus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade, Jesus Cristo como Deus é a verdade. Ele é extremamente feliz, ele não é apanhado por nenhuma decepção, ou desgraça, ou constrangimento, ele é totalmente... ele tem total domínio da sua criação, ele tem todo o conhecimento onisciente e ele é puro, nem pode, como é que diz o versículo? Deus é 100% puro, nele não há treva nenhuma. Um versículo de Abacuque 1,3, né? Nele não tem nenhum traço de maldade ou impureza. Está na apostilinha. Então, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos num procedimento de impureza ou de pecado, que é pecado aqui nesse contexto mais imediato tem esse sentido de impureza ou pureza, mentimos, nós não estamos praticando a verdade. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em dúvida quanto ao que Deus disse, eu não sei se é possível que Deus faça isso na minha vida. Você está vivendo em trevas, você está mentindo para si mesmo e você não está praticando a verdade. Se você anda em ignorância daquilo que Deus já nos deu, e tudo está revelado na sua palavra, você está andando em trevas, você está mentindo, você não está praticando a verdade. Se você anda abatido pelos problemas, deprimido, infeliz, com vontade de morrer, é normal o crente ficar com vontade de morrer. Nós temos exemplos aqui nas Escrituras. O Elias falou, me mata. O Moisés falou, me mata. E Paulo falou que morrer para mim é lucro. Mas existem situações patológicas mesmo, neuroquímicas, né? Uma questão, eu estou convivendo inclusive com uma pessoa que está com esse problema. O meu patrão, amigo, colega lá. É uma questão química, né? Aí o tratamento é químico. Mas nós estamos vivendo aqui na era Dilma e eu estou à beira de ficar desempregado, desabrigado e esfomeado. Eu tenho duas opções. Ou eu creio em 1 Pedro 5,7, Ele tem cuidado de vós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vós. Ou eu não durmo, não como, fico todo preocupado, caindo os cabelos, unha na unha, e pensando em como eu vou resolver esse problema, lançando sobre mim mesmo toda a minha ansiedade. Aí eu vou ficar sobrecarregado, porque além de ter os problemas externos, a iminência do desemprego, da inanição e do desabrigo, eu ainda vou ficar sobrecarregado de como é que eu vou me virar. Aí sempre vai ter ao meu derredor uma legião que vai fazer sugestões que vão contra a palavra de Deus. Se mata, rouba, sequestra alguém, assalta um banco,
é uma oportunidade que o inimigo vai ter de ficar lançando ideias na sua cabeça. Ideias que não vão de acordo com a palavra. Ou muitas vezes até uma distorção da palavra. Se eu vivo assim, eu falo, não, eu sou de Jesus, mas ando com E na unha, eu estou andando em trevas. Eu estou mentindo, eu não estou praticando a verdade. Então nós já vimos o que é a definição da luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele é luz, ele é puro, ele é luz, ele é a verdade, ele é luz, ele é a fonte e é todo conhecimento. Ele é luz, ele é a felicidade e fonte de toda felicidade. E o que é treva? Nas Escrituras, as trevas, além do sentido natural, que é com a luz apagada, né? Ela também tem um sentido de, aí a gente vai para sair do campo físico, né, que é a luz natural, a ausência dela, as trevas, a escuridão, a gente vai para a área simbólica. Ela é símbolo de ignorância, de ignoses, né, de ignorar, de não saber. Né? Ela é sinônimo ou símbolo também de comportamento moral natural do homem sem Deus. Incredulidade. Oi? Incredulidade. Como é que chama? Incredulidade. Incredulidade. E ela é símbolo também de mentira. Vamos aos textos. Né? Em Salmos 82:5, está toda a apostilinha. A Elaine, ela está liquidando apostilas. É porque tem a apostilinha onde a gente pode acompanhar o estudo. E ela pode imprimir na impressora da casa dela. Só que se for custear para todo mundo, fica caro. Então ela começa 5 centavos por página. Né? Por enquanto tem 11 páginas. Então, se os irmãos quiserem depois a apostilinha, só passa 55 centavos. Que ela providencia uma. Quem não precisa ficar indo para lá e para cá nas escrituras, né? Mas eu já... aliás, você até transcreve o texto. Né? Eu gosto de escrever o texto aqui. Quem quiser conferir, pode abrir a Bíblia lá. Isso aqui de acordo com a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Né? Que é a que eu tenho usado até agora, por exemplo, eu estou procurando a fiel. Mas em Salmos 82:5, tem: os ímpios não conhecem nem entendem, andam em trevas. Então, trevas aqui tem o sentido de ignoses, ignorar, não saber. Eu vou dar esses textos aqui para os irmãos verem que a luz, que as trevas, que é a ausência de luz, é símbolo ou sinônimo de ignorância, o comportamento moral do homem natural, que é fruto da sua incredulidade, como diz o pastor Geraldo, e é verdade, e também é símbolo de mentira. Então a gente vê aqui que no Salmo 82:5, as trevas aqui está sinonimizando com ignorância. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas. Em Isaías 9:2, também no sentido de ignorância: o povo que andava em trevas viu grande luz. Isaías aqui? 9:2. Tem na apostilinha. Semana que vem eu vou trazer umas extras. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Eles falam do ministério do Messias na Galileia, né? Sim. É uma profecia que cumpriu quando Jesus ali esteve. Quando ele foi morar lá para as bandas de Naftali e Zebulon. Que é lá que corresponde à Galileia. Porque ele, apesar de ter DNA da tribo de Judá, que tanto a sua mãe como o seu pai são da tribo de Judá, eles como fez o inverso, né? Em vez de ser o nordestino que vai morar em São Paulo, eles são os paulistas que foram morar no Nordeste, porque o sul de Israel, onde está a Judéia, é a elite, é como se fosse Brasília, né? Onde está o centro governamental, onde está o centro sacerdotal, onde estão as famílias mais abastadas, mais ricas, onde também tem os centros militares mais fortes. E lá para o norte de Israel, na Galileia, seria meio que o nordeste, o norte e nordeste do Brasil, onde está o povo mais pobre,
onde está o povo mais abandonado pelo governo. E isso tudo foi propósito de Deus, porque o justo ele tem que andar por fé, ele não anda por vista. E todas as ações de Deus, inclusive as suas ações na história, levam a uma situação que força com que as pessoas expressem fé, creiam independente do que estão vendo. E ao mesmo tempo fica o que é visível, que não produz fé e que muitas vezes até faz com que se tropece, porque está ao contrário do que Deus está dizendo. Jesus Cristo, ele sendo descendente da tribo de Judá, por parte de pai e de mãe, mas cuja família morava lá na área pobre de Israel, que é lá na Galileia, ele, durante o censo, todo mundo conhece os evangelhos, ele veio, os seus pais vieram para serem recenseados, aí ele até nasceu lá em Belém, e depois do censo eles voltaram para sua terra, e lá ele cresceu, e ele cresceu, por exemplo, os seus filhos, apesar de mineiros, eles foram criados durante um bom tempo lá em Flópolis, em Florianópolis, não foi? Então provavelmente eles têm um certo apreço pelas comidas de Florianópolis. Eles devem ter no seu vocabulário algumas palavras de Florianópolis. É igual se eu for morar eu nasci aqui, mas com 6 meses de idade minha mãe mudou lá para Natal. Eu vou aprender a falar retado, oxente, e todo mundo vai me conhecer como natalense, todo mundo vai me conhecer como potiguar, a não ser que eu mostre o meu documento e falo, Belo Horizonte, Minas Gerais, mas como eu fui criado, todo mundo vai achar que eu sou de lá. Eu até vou gostar de buchada, pode ser. Eu vou ter apreço por buchada, eu vou falar a linguagem deles, etc. Tapioca até que passa. Então Jesus, apesar de ser de Judá, ele foi criado em Nazaré, lá na Galileia. Então ele foi até conhecido como Nazareno, ou Galileu. E quando ele se apresentou como Messias, as autoridades, Messias nordestino, não rola, porque o Messias é de Judá, mas ele era de Judá, só que ele estava camuflado de Nazareno Galileu, e pela perseguição que ele passava lá no sul, na elite, lá em Judá, em Jerusalém, ele manifestou, exerceu a maior parte do seu ministério lá no norte, lá na Galileia, nas regiões de Cafarnaum, das cidades à beira daquele mar de Tiberíades, lá no norte. Daí que isso foi o cumprimento de Isaías 9:2, porque era um povo abandonado, um povo ignorante, não é igual é aqui. Eu morei no Nordeste, a ignorância lá é muita mesmo. As pessoas não têm cultura, realmente não têm. É uma ignorância forte. Tanto é que quando a gente eles perguntam, de onde vocês são, coisa e tal, eu falo, a gente é de Belo Horizonte. Em São Paulo? Eles acham que Belo Horizonte fica em São Paulo, porque eles não têm noção de geográfica. Isso, povo, tem muita gente inteligente. Não, tem muita gente inteligente, tem muita gente estudada. Como eu falo assim, o povo em geral. 8 em cada 10 que você conversa não frequenta a escola. Lá, como é que chama aquele pessoal que cuida de criança? O conselho tutelar. Dá blitz nas praias e vai isso lá em Ponta Negra, lá em Natal. Eles vão atrás das crianças para levar as crianças para a escola, porque as crianças ficam na praia se prostituindo, ganhando dinheiro para os pais, fazendo sexo com um gringo, né? Os gringos vêm aqui praticar pedofilia, o turismo sexual. Então as crianças lá não estudam, elas ganham a vida com isso. Então as crianças lá não têm
noção de matemática, português, é analfabeto, né? É a mesma coisa. Esse povo aqui do norte de Israel era um povo que vivia na ignorância. Aí dentro do nosso contexto é a ignorância escriturística. O próprio Pedro, João, por exemplo, em Atos 4:13, que são do norte também. Homens iletrados. Iletrados. Está escrito em Atos 4, Sim. versículo 13. Sim. Homens iletrados. E por isso causou tanto impacto para os sacerdotes fariseus, né? que é o jeito de Deus agir. Porque lá no sul, onde tinha as grandes universidades, né, os grandes mestres, rabinos, que ficavam ensinando as suas classes, lá tinha as escolas de estudo da Torá e do Taná. No norte não, o norte era abandonado. Então eu estou destacando o texto de Isaías 9:2, está falando no sentido de ignorância, de desconhecimento disso aqui. Além de não saber matemática, geografia, português, química e biologia, também não conhecia as escrituras. E Jesus foi para lá. A maior parte do ministério dele foi lá, dando cumprimento a Isaías 9:2, que tinha profetizado esses 700 anos antes. Então o povo que vivia em trevas... O povo que andava em desconhecimento, em ignorância, viu grande luz. Os que habitavam na sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus foi exercer o ministério deles lá. E houve também uma grande incredulidade, uma grande repreensão da parte dele. A gente sabe lá, ele imprecando contra Cafarnaum, Betsaida e etc. Em João 1, 5, 10 e 11, ainda também no sentido de ignorância. Primeiro João ou João? João, Evangelho de João. Talvez você até aperfeiçoou o meu ministério. A partir de agora eu vou falar Evangelho. Porque a gente está estudando a epístola, né? Em João, capítulo 1, versos 5, 10 e 11, diz o seguinte: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Ele veio para trazer iluminação. Ele veio para trazer entendimento das Escrituras. Ele veio para cumprir as Escrituras. Em algumas passagens a gente vê, muitas vezes ele citava as Escrituras e eles não entendiam. Ele falou que estava, depois da ressurreição dele, ele andando com 2 discípulos a caminho de Emaús. Ele discorreu a respeito do seu ministério e da sua morte e ressurreição através de toda a lei dos profetas e dos salmos. E eles só foram entender isso quando ele abriu os olhos dele. Eles até falando, né? Por isso que o nosso coração estava queimando quando ele nos falava. É isso que significa dentro desse contexto. A luz se resplandecer nas trevas, trazer o conhecimento, trazer a revelação de Deus, trazer o entendimento daquilo que está revelado. Está querendo falar alguma coisa? Em João, Evangelho de João, capítulo 3, versos 19 a 21, aí nós temos trevas no sentido de comportamento moral natural. O comportamento moral natural, eu estou falando natural de acordo com aquele conceito que está lá em Coríntios. Existe o homem natural, que é o homem que não conhece as coisas de Deus. Todo mundo conhece a passagem, não conhece? Que é um estudinho do Scofield, que a gente estudou quando a gente estava estudando o Manejando Bem. Lembra do estudo do Manejando? Está lá em 1 Coríntios 2, o capítulo inteiro. É um estudo muito conhecido da maioria, onde ele fala do homem carnal, do homem natural e do homem espiritual. Então, quando eu estou falando aqui o comportamento moral natural, estou falando do homem sem Deus, do homem não nascido de novo, daquele que
Não, depois é só os irmãos lerem todo o contexto de 1 Coríntios 2, onde fala desses 3 homens. Então, eu não estou falando do homem convertido, nascido de novo, da nova criatura. Estou falando do homem velho, velho homem, o homem natural. O homem natural, ele tem um comportamento moral, que pode ser, eticamente falando, imoral, ou até aquilo que o nosso antigo pastor pregava tanto, da moralidade relativa. Lembra? Ele falava muito sobre isso. Então, quando eu falo de trevas, que as trevas podem ser ignorância, mentira, impureza, coisas crassas, ou um comportamento natural, uma moralidade natural, que pode ser aquilo que todo mundo se escandaliza e condena, independentemente de ser crente ou não crente, que foi, por exemplo, o que aquela Richthofen fez. Você está prestes a ser solta, né? Matou o pai e a mãe para ficar com dinheiro. Isso é uma coisa que qualquer um condena, é muito grosseiro, né? Você matar seus pais para ficar com dinheiro. Ela fez isso, encomendou lá os irmãos palitinho, como é que é? Cravinho. Encomendou lá 2 irmãos para matar os pais. Isso aí qualquer um condena, é muito óbvio. Mas existem coisas mais sutis. Porque o comportamento natural ele pode se expressar em imoralidade, ou ele pode se expressar numa moralidade que é relativa. Dependendo da situação, eu concordo ou discordo disso. Tem coisas que, se eu não estiver ganhando nada, eu discordo, condeno. Se for para o meu benefício, eu concordo e aprovo e pratico. Lembra? O pastor Marcos falou muito sobre isso. Né? A moralidade relativa. Né? Anda de acordo com o vento que está soprando. De acordo com a conveniência. E isso também é trevas. São áreas cinzas, vamos dizer assim. Aquilo que assim não é obviamente errado, como é matar o pai e a mãe por dinheiro, e também não é obviamente aprovado. Né? Você sabe que uma das notícias que mais bomba nos noticiários é quando tem bichinho, cachorrinho, gatinho. Sabia dessa? É um dos assuntos que mais atrai a atenção do grande público. Dependendo se é um espírita, se é um católico, se é um crente. Se tiver uma enchente e tem um cachorrinho em cima do capô de um carro, isso eu estou lembrando de um desses noticiários bombásticos que rola por aí, o Aqui Agora, esses que tem aí, Brasil Urgente, eu não sei, eu não assisto. Esses que sai sangue, que fica mostrando, aí tá polícia, o carro está atrás, e o helicóptero, né, que vai ter tiro, vai ter morte, as pessoas gostam disso. Você sabe que tipo de programa que eu estou falando? Isso que passa de tadinho, eu não tenho o mínimo interesse nesse programa. Mas a maioria das pessoas gostam disso. Né? E uma das coisas, porque depois lendo um jornal a respeito disso, todo jornal tem uma seção de TV e coisa e tal, né? No super mesmo tem uma seção que chama Menina Nem Te Conto, né? E de fofoca. Então lá estava falando que assim, o super ibope que esse programa, que eu não sei qual, alcançou, porque ficou mostrando o cachorrinho tremendo e chorando em cima do capô de um carro, num lugar de inundação. E o ibope é altíssimo, pensando, o que vai acontecer com o cachorrinho? Né? Vamos conseguir resgatá-lo? Então, se por exemplo, estão lá filmando, aí aparece assim o Joel, super-herói, pula na enxurrada e vai nadando contra a corrente, e vai lá e salva o cachorrinho e resgata, e aparece na frente das câmeras, ele e o cachorrinho todo molhado, mas o cachorrinho são e salvo. E todo mundo vai aplaudir Joel. É algo assim, é unânime. Eu estou querendo mostrar um sistema. É unânime a condenação de uma pessoa que mata o pai e a mãe para roubar dinheiro. Bom dia.
E é unânime também a aprovação de uma pessoa que heroicamente salva um cachorrinho. Não tem quem não gosta de um cachorrinho ou de um gatinho. É raríssimo. A maioria gosta. Eu tenho 4 gatas, mas a minha esposa 5. Né? O cachorro é do Gera? Do Chiquinho? Ou é seu? É de todo mundo. É de todo mundo. O todo mundo tem um Chiquinho. O nome dele na realidade não é Chiquinho, é? Godard. É o Godard, mais conhecido por Chiquinho. Ou, como diz o Rafa, é o Masquá. Masquá. Então, existem coisas que são óbvias. Todo mundo aprova, todo mundo reprova. Aliás, o reprova está aqui, né? Todo mundo reprova e todo mundo aprova. Mas tem as áreas cinzas. Aquelas coisas que vão de acordo com a conveniência. Isso também é trevas. Isso também é trevas. O comportamento natural, moral, ou moral natural. Que está, por exemplo, em João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versos 19 a 21. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, o seu comportamento, a sua escolha de comportamentos, que pode ser imorais ou relativos, mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então esse aqui é um contexto onde trevas tem o sentido de coisas que você tem até que esconder. São obras más, é o mal. Também em Efésios 5, versos 11 a 13, nós temos as trevas no sentido de comportamento moral natural. Nós estamos vendo contextos onde aparece a palavra trevas. E trevas pode ser ignorância, de desconhecer a informação, pode ser um comportamento moral, natural, imoral ou moralmente relativo, e também pode ser mentira. Então em Efésios 5, versos 11 a 13 diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem no oculto, até dizê-lo é torpe. Mas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, nesse contexto de Efésios, trevas tem o sentido de algo que é infrutuoso, infrutífero. Pode ser algo moralmente relativo. A tradução não produz vida, né? O que eles fazem trevas, né? O versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Dá um sentido mais impactante, né? Só de referir já é uma grande vergonha, né? Por ser imoral e reprovado pela maioria. É daquele extremo de cá. O que é reprovável socialmente, né? O que é reprovável pela maioria das culturas. E a internet está cheia disso. Quem quiser pesquisar no Deep Web, né? Você tem até que tomar cuidado com a Polícia Federal que trabalha na sua porta, tem muita coisa louca lá, que eu não vou nem citar aqui, porque você falou, até eu falar é vergonhoso. Perigosíssimo. E é perigosíssimo. É um mundo de trevas profunda, o nome já diz deep, né? Em 2 Coríntios 4, 6, nós temos aqui trevas no sentido de não conhecer, não saber, ignorar, né? Ignorância. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Observe que todos os contextos se explicam. O que é as trevas naquele contexto ali. Então, Deus está nos tirando da ignorância e nos trazendo para o conhecimento que advém da revelação, daquilo que Ele quer que nós conheçamos. Então, trevas aqui tem um sentido de agnose, de ignorar, não ter agnose, o conhecimento. Em 2 Coríntios 6,14, nós temos as trevas no sentido de mentira.
Porque uma coisa é você ignorar, você não ter o conhecimento. Por isso que em todos os contextos onde as trevas, no sentido de ignorância, aparecem, a gente encontra também uma ação de Deus. Deus vindo de encontro à sua ignorância, para te esclarecer. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Jesus chegou lá para curá-los da sua ignorância, do seu não conhecimento. Mas quando a gente chega em contextos onde as trevas têm o sentido de mentira, ao invés da gente observar Deus chegando com a sua ação de correção da situação, que seria o caso da ignorância, a gente vê Deus atuando no sentido de oposição, de confrontação. Tem vários versículos nas Escrituras que falam que os nossos pecados cometidos na ignorância, Deus não leva em conta. Você trazer prejuízo a outrem, a uma outra pessoa, por uma ação sua, mas se foi fruto de ignorância, quando você viu, nossa, eu prejudiquei o fulano e não tinha a mínima intenção disso, foi uma ação desastrada minha. Lá no mundo jurídico até fala por incompetência, tem várias classificações, né? Culposo ao invés de doloso. O culposo. Pois mas tem assim, por imperícia, por não sei o quê. Imperícia, imprudência e negligência. Por imperícia, imprudência ou negligência, eu te prejudiquei e eu nunca premeditei, não tinha a mínima intenção disso, não tenho nada contra você, foi por uma imperícia, imprudência ou negligência minha. Foi porque eu sou um burro, no sentido que a gente conhece, de ignorar mesmo, de não saber o que eu estava fazendo. Isso é uma coisa. Agora, quando a coisa é dolosa, é fruto de algo arquitetado, e a palavra fala que o diabo é o pai da mentira, quando é fruto de algo manipulado para te conduzir a uma situação de prejuízo, aí a situação é outra. Ignorância é uma coisa, mentira é outra. Mas você está usando esse texto dos pecados anteriormente cometidos mais como uma aplicação do caráter e a forma de Deus ver. Sim. Porque o texto original está se referindo à ignorância antes da vinda de Cristo, né? Também. Antes da iluminação, da revelação. Mas que existem outros textos também que falam nesse sentido. Porque também, é só para ficar registrado que o fato do texto falar especificamente da ignorância da vinda de Cristo, ou seja, os anteriormente cometidos exatamente porque Cristo ainda não tinha vindo, é uma aplicação com relação à própria forma de ver o caráter de Deus com relação ao entendimento dele para essas coisas. Sim. Porque tem até um dos artigos do Código Civil, da introdução, é que ninguém pode alegar que não cometeu crime por falar que não conhecia aquela lei. Você cometeu de qualquer forma. Não é porque você não sabia. Aí você é preso, mas você está sendo preso porque você... isso era crime? Exatamente. Isso não justifica, A sua ignorância não justifica. Você vai pagar por aquilo, mas você vai ter uma atenuante, você vai ter uma... Entendeu? É nesse sentido. O juiz avalia isso aí, Principalmente, por exemplo, igual você citou o exemplo das pessoas que têm menos conhecimento e inteligência das coisas. A pessoa, até a autopunição que ela vai colocar nela mesma, ela, nossa, se eu soubesse que isso era errado, eu jamais teria feito. Independente do conhecimento ou não da pessoa, igual você citou o pessoal da Galileia, o pessoal inculto, ignorante, o pessoal que não tinha uma cultura, iletrado, como está escrito na palavra. Independente deles, ou independente daqueles fariseus, doutores da lei, Deus encerrou todos debaixo do pecado, entendeu? Todos estão no mesmo nível diante de Deus. Sim. E só tem uma solução, Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz. E uma coisa interessante, porque você citou aí no contexto todinho sobre esse povo mais humilde, o povo mais simples, o povo mais pobre, tudo. E uma coisa que nós deixamos bem claro sempre é que a simplicidade, a pobreza não tem nada a ver com humildade. Não. Humildade é uma coisa totalmente diferente. O pessoal, tadinho, humilde, mora naquele lugar ali, aquela família e tal, humilde. Não tem
pode ser uma pessoa extremamente arrogante, soberbo. Pode Né? falar bem Eu conheço pessoas. Tenho muito orgulho da minha pobreza. É verdade, tem, assim. Então, humildade diferente. Agora, quando você fala de Jesus Cristo, ele foi extremamente humilde. Até o ponto de morrer na cruz, morte de cruz para nos salvar. É diferente. E e Jesus Cristo não era inculto, ele pelo contrário, com 12 anos ele estava ensinando os rabinos no templo. Né? É porque ele é luz, e luz é conhecimento. Exatamente, ele é o próprio Deus. Né? Deus bendito eternamente, como diz Romanos. E, pois é, mas o que eu estou querendo só destacar aqui é que nos versículos que nós vamos ver agora, onde trevas tem o sentido de mentira, a mentira é uma coisa mais grave do que a ignorância. E Deus trata o ignorante diferente da forma como ele trata o mentiroso. O faraó lá que ia se deitar com a mulher do Abraão, a Sara, ele estava fazendo a ignorância. E Deus foi solícito a ele. E apareceu para ele em sonhos. Ele falou, eu nem sabia que ele era casado. Porque o marido mesmo falou que era irmão. Eu estava achando que ele era meu cunhado. Ele repreendeu Abraão. Sim. E a pessoa voltou atrás. E era uma meia-verdade, porque Sara era da família Abraão, era meia-irmã. O Abraão estava mais nas trevas do que o faraó. Não, é isso que eu ia falar agora. A mentira dele sobrepujou a ignorância do faraó. Sim. E uma meia-verdade sempre é uma mentira completa. Não adianta falar, eu estou meia-verdade, tá para passar. Não, meia-verdade é uma mentira. Se eu chegar na Cadelândia, ela me pergunta, eu estou querendo comer, mas estou com vergonha de aceitar um prato de comida. Ela me pergunta, você está com fome? Eu estou falando, eu estou meio com fome. Ela vai entender, ele está com fome. Coitado. Eu vou te dar meio prato. Ô Carlos, não tem nada a ver, mas é porque eu lembrei de uma. Na verdade é uma piada, mas é uma coisa interessante. Quando tinha uma pessoa fugindo que entrou para dentro de um. Vou ter que usar o sem fio, né? Para dentro de um convento, tinha um negócio de padre. Foi você mesmo que contou isso há muito tempo. Foi em 2011, na Satanologia. Não, mas eu lembro você contando isso lá na Curitiba, sobre a mentira. Piada recorrente. E que ele entrou fugindo lá dentro e veio os policiais atrás e ele pediu, por favor, para aqueles padres que escondessem ele, que a polícia queria prender. Aí um dos monges, que aquelas roupas com a mão cruzada assim, aí os policiais entraram correndo, você lembra, já não lembrou. Vocês viram entrar por aqui, não sei o que, não sei o que, aí o monge passou a mão no braço, por aqui não passou ninguém. Quer dizer, ali naquele braço não. E aí os policiais foram embora. Pela manga dele não passou, mas ele com isso enganou o outro. Então vamos lá. É uma mentira oculta. 2 Coríntios 4, sem ofender sua consciência para com Deus. Né? 2 Coríntios 4, 6. Não, aqui nós já lemos. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. O seu está prendais, o meu está ponhais. Como é que é? O meu está não vos ponhais em julgo desigual. Aqui está não vos prendais, que tem o mesmo sentido. Mas trevas aqui tem eu penso que todos os aspectos, né? Nós que já temos a santidade de Deus disponibilizada, o conhecimento de Deus disponibilizado, a felicidade de Deus disponibilizada, a verdade de Deus disponibilizada, como é que eu vou me prender ou associar com alguém que tem as trevas disponíveis, que vive nas trevas, em impureza, em mentira, em ignorância e em infelicidade? É muito difícil. É o que Jesus disse, né? Não tomar o jugo do mundo, tomar o seu próprio jugo é suave e leve e suave. Né? Eu gosto daquele exemplo do jugo, né? Colocar um touro grande, aquele negócio do boi, e colocar o outro no bezerrinho. O touro não vai arrastar o bezerrinho, matar o bezerrinho. Vai puxar o bezerro junto. Isso é um jugo desigual, não tem jeito. E a gente cai também no andarão 2 juntos e 90 em desacordo. Em Provérbios, não? Eclesiastes. Andarão 2 juntos e 90 em desacordo. Eu sempre tenho que ou em Provérbios ou Eclesiastes.
Mas em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos livrou de tudo isso aí. Em 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 7, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, no sentido de ignorância, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Perdão, nossa, é Amós 3:3. Amós. Andarão dois juntos se não houver entre eles favor? Amós. Não tem jeito. Amós 3:3. Oi? Qual que é o Amós era boiadeiro. Não, Joel é que, Josué que significa Oséias, né? Oséias, Jesus e Josué é tudo a mesma coisa. Salvação, Deus salva, salvação de Deus. Mas vós, irmãos, 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 7, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A gente não está na ignorância, nós temos uma revelação. Porque todos vós, os nascidos de novo, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Trevas aqui tem todas essas conotações, e principalmente o de ignorância. Deixa eu ver quantos. Falta 2, aí a gente fecha essa sessão. E 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, de toda essa situação de ignorância, de desconhecimento, de infelicidade, de mentira, de imoralidade, para a sua maravilhosa luz, onde está todos os antônimos disso que foi dito. E 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, que é o assunto da semana que vem.